Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E nós estamos no nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. E hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer o meu grande amigo Miqueias Bueno de Godoy. Miqueias. O Miqueias é uma pessoa cujo coração é imenso, não caberia nessa filmagem aqui. A gente vai pegar só um pedacinho dele porque não dá para caber, né? Tanta grandeza na nossa imagem. Ele é um consultor, ele é ex-CETESB, Miqueias é advogado, formado em Química, ele tem uma carreira impressionante, ele trabalhou no jurídico da CETESB, nós vamos falar sobre esse assunto aí, e ele é consultor já há muito tempo. Se você tem uma consultoria, se você tem uma indústria que trabalha com áreas contaminadas, que precisa fazer licenciamento, e você ainda não contratou o Miqueias, você não sabe o que você está perdendo, porque é um dos melhores, para mim, o melhor profissional nesse assunto no Brasil. Se precisar resolver alguma coisa com o CETESB, você precisa ter o Miqueias ao seu lado. E você vai ver que você não só vai contratar competência, como você vai ter um sujeito muito simpático, divertido, de grande coração, do bem totalmente. Miqueias, muito bem-vindo. Se puder fazer uma apresentação de você para o público, por favor. Ô, Everton, muito obrigado, viu? Essas palavras aí, você arriscou muito falando isso, porque isso emociona, e aí a gente perde um pouco o equilíbrio das coisas. Mas vamos lá, você é um grande amigo, então tudo bem. Querido amigo, é um prazer imenso estar aqui com você no Instituto Água Sustentável, falando ao vivo, assim, com o meu professor Água, que eu jamais esperaria uma oportunidade dessa, muito legal. Eu já convivo com você aí na atividade profissional, é muito prazeroso. A gente vem lá do início da história do controle de poluição aqui no estado de São Paulo. Estudei um pouco, né? Fui empurrando aí de acordo com as minhas necessidades, né? Fiquei lá 20 e tantos anos, quase 30 anos na CETESB. Depois já faz quase isso, aliás, um pouco mais que isso, que eu estou na consultoria. Então, totalizando aí quase 60 anos na praça. Não estranhe, porque naquela época eles contratavam pessoas bem novinhas para trabalhar, entendeu? Por isso, todos esses anos aí sabe, de estrada, na verdade, né? E estamos aí para tentar contar alguma coisa para vocês. Muito obrigado a você, ao seu time aí. Estou aqui à sua disposição. Obrigado, Miqueias. É um prazer. É um prazer. Eu vou começar, eu vou te pedindo. Eu lembro uma vez, nós estávamos voltando, estava um trânsito, uma chuva, e você contou um pouco da história da sua vida, e foi assim um fato emocionante. Eu sempre conversava você estava o Gustavo no carro também. Então a gente ouviu essa história muito legal, né, de como você virou uma pessoa tão bem-sucedida. E quando a gente vê Miqueias Bueno de Godoy, parece aquele nome de advogado quatrocentão, que o pai já era um advogado, o avô era advogado, e todo mundo era advogado, e você só herdou o nome da família, e não é nada disso, né? Então, conta pra gente, você teve uma formação eclética, na verdade, né? A sua história caberia num livro, né? Conta pra gente como é que começou lá atrás, antes ainda de você virar advogado. Conta pra gente a história do jornal, lá, aquela coisa que você trabalhou, como é que foi até chegar na CETESB. Eu conto. Essa é uma história que me deixa muito envaidecido, porque foi assim um marco inicial da minha vida profissional, foi realmente como jornaleiro, né? Eu tinha 12 anos de idade, né? Precisava trabalhar, né? Tinha problemas assim de família, que não tinha e tal. E aí eu fui procurar um trabalho que eu queria trabalhar, eu queria o meu dinheiro, né? Então eu arrumei emprego no jornal, era jornaleiro. Só que naquela época eu não sabia nem atender telefone. Tanto que uma vez o telefone tocou, o chefe mandou atender e eu atendi, mas eu pus o fone de falar no ouvido. Então você imagina a minha ignorância, né?
Mas ali eu comecei a, né, a trabalhar e tal. Hoje as pessoas provavelmente fariam isso, porque elas não usam mais telefone normal, né? Exatamente, exatamente. Então, na hora que você põe um telefone lá de disco, né, que tinha antigamente, o nego fica apertando o número que tem dentro do buraquinho, né? Então, porque não conhece, né? Infelizmente, a história não chegou para eles. Mas, enfim, aí eu trabalhei algum tempo lá no jornal, ali eu aprendi a atender telefone, né? Aprendi a datilografia, né? Aprendi bastante coisa, né? E era um trabalho até que emocionante, porque você trabalhava de segunda a sexta durante o dia, né? Segunda a sábado, melhor dizendo, durante o dia. E no domingo você trabalhava de madrugada ao meio-dia, quer dizer, você começava a trabalhar às 2 horas da manhã, entregando jornal nas bancas, e depois ia para casa ao meio-dia. Cansado que só, mas tudo bem. Chegar no fim do mês, tinha lá um salário que dava para comprar até um tambor de gás. Era uma coisa extraordinária o salário também, sabe? Então, foi assim. Mas ali naquele jornal, isso foi em São Bernardo do Campo, ali naquele jornal tinha o escritório político do prefeito Lauro Gomes, que era o prefeito da época. E ele tinha uma secretária que também atendia naquele escritório. Ela chegou para mim e disse: "Você não quer trabalhar na prefeitura?" "Ah, eu quero." Bom, na prefeitura eu ganhava fardinha, ganhava sapato, ganhava meia e ganhava camisa para trabalhar. E ainda ganhava um salário que era, assim, quase 5 vezes o que eu ganhava no jornal. Ah, eu fui muito alegre, claro. E fui trabalhar de mensageiro, ou office boy. Aí eu fui trabalhar lá e fui trabalhar justo no gabinete. Agora, você imagina, eu estou falando uma coisa do ano de 1960. E qual era o serviço que eu mais odiava fazer? Ela me elegeu o responsável por buscar toda semana uma flor, né, para pôr na mesa do prefeito. E eu vinha com aquela flor na rua principal de São Bernardo, sem poder deixar o vento tocar. E se tocasse, ia quebrar a flor, né? E para pôr na mesa do prefeito. Mas foi legal, porque ali na prefeitura eu conheci muita gente. E aí, bom, passou o tempo. E foi passando, eu fui transferido dali para a área de topografia. Eu era, então, auxiliar de um topógrafo. O nome do meu chefe era Eduardo Ivanovich. Não sei se está vivo ainda, mas esse era o nome dele. No mês de janeiro de 1964, eu saí de férias. Fiquei lá os 30 dias de férias. Quando eu voltei, no comecinho de fevereiro, aí ele olhou para mim e falou assim: "O que você está fazendo aí?" Eu falei: "Ah, eu voltei de férias, vim aqui para trabalhar." Falou: "Ah, você demorou muito, eu já pus outro no teu lugar. Pode falar com o prefeito lá para ele te arrumar outro lugar." Falei: "Ah, então tá bom." E eu fui falar com o prefeito. Falar com o prefeito naquela época, lá em São Bernardo, era mais fácil do que falar com o meu vizinho aqui hoje, entendeu? E aí eu fui falar com o seu Gino, que era o Gino de Lima, era o prefeito nessa época. "Ah, seu Gino, aconteceu isso, assim, assim, assim." E lá a prefeitura era pequena, na época o prefeito conhecia todo mundo, né? Ele falou para mim: "Ó, Miqueias, você não mora em Santo André?" Eu falei: moro em Santo André." "Ó, em Santo André tem um negócio lá de poluição, eu não sei bem o que é, mas eles querem 2 funcionários da prefeitura. Um eu já mandei, e o outro vai lá ver se você gosta. Se você gostar, você fica por lá e eu te designo para trabalhar lá." "Ah, tá bom." Aí eu fui naquilo que daqui a pouco a gente vai dizer o que é, chamado SICPA. Aí eu cheguei lá, entrei no laboratório, olhei aqueles vidrinhos, né, aquelas coisas, né, pessoal de avental branco, bonito. Tá. Ah, voltei lá, falei para o prefeito: "Eu quero ficar aqui, quero ficar lá na SICPA." Aí ele me designou para trabalhar na SICPA. E aí que começou a história. E foi justamente você perguntou, né, como é que foi a minha formação, né?
Aí, pô, eu estava numa época que eu tinha saído do que era ginásio antigamente, né, para fazer o curso técnico. Aí eu tinha começado o curso de contabilidade e, rapaz, débito e crédito nunca entrou na minha cabeça. Como é que eu fazia aquilo? Eu larguei aquele tudo e, quando eu vi aquele monte de vidrinho, eu falei, vou fazer química. Aí fui fazer o curso técnico de química. Terminei o curso técnico de química, falei, bom, agora precisa completar esse negócio, já que eu estou no ramo aqui, né? E aí fiz o curso superior de química, bacharelado, licenciatura, tal. Mas eu saí da ciência experimental e fui navegando até chegar nas ciências humanas. Passei pela Faculdade de Administração de Empresas, me formei, fiz uma extensão assim, de 1 ano em administração pública e depois aconteceu um revés na minha vida. Eu falei, bom, acho que em vez de ficar sem fazer nada a noite toda, eu vou estudar de novo, sabe? Vou fazer o que eu quero. E fui fazer o curso de Direito. Eu morava perto da faculdade e fui fazer o curso de Direito. E aí foi ali que eu me encontrei. Falei, é aqui que eu vou, né? E nesse tempo todo, depois a gente pode até, se você tiver interesse, mostrar como é que eu saí da SIC e fui parar na CETESB, né? Daí me formei em Direito, fiz o exame mais difícil da minha vida, que na época era a OAB, né? Consegui a OAB e a vida seguiu. Foi assim. Não nasci advogado. Legal, legal. Você falou da SICPA aí, então vamos pegar carona nisso. Você acompanhou a formação da CETESB, né? Conta pra gente aí, então, já que você estava no caminho. Tá. Então, eu não sei se muita gente sabe disso, né? No comecinho dos anos 60, algumas empresas localizadas à margem do rio Tamanduateí se utilizavam da água do Tamanduateí para funcionar suas caldeiras. Eles faziam lá uma medição de carbonato de cálcio e tal, ajustava, né? E funcionava com a água do Tamanduateí. Mas aí, em função de empresas que foram se instalando a montante, aquela água começou a vir poluída, começou a vir com um teor de óleos e graxas mais significativos. Então, eles se reuniram e foram falar com o diretor do Serviço de Água e Esgoto de Santo André, que eu tenho que registrar, porque é de saudosa memória, um homem que foi um empreendedor do meio ambiente, vamos falar assim, um homem fantástico, engenheiro civil e matemático, Antônio Pezzolo. O doutor Antônio Pezzolo era um homem extraordinário. Ele não falava uma palavra em inglês, mas conseguiu trazer consultorias, que eu posso detalhar daqui a pouco, que eu não vi ninguém depois conseguir. Consultorias da Organização Mundial da Saúde. Aí foram falar com ele. Aí, Pezzolão, o negócio lá está assim, assim, assado e tal. Eu não sei se ele conhecia aquela história de quem quer construir um cavalo faz uma comissão e a comissão produz um camelo, mas ele acabou dizendo o seguinte: vamos fazer aqui uma comissão para estudar isso. Aí fizeram uma comissão, começou a estudar, o negócio começou a mostrar que precisava de algo mais. Precisava de um laboratório, precisava de uma estrutura, precisava de gente. Aí surgiu a SICPA, que quer dizer Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar. Então, já que eu sou advogado, vamos começar dizendo qual era a natureza jurídica da SICPA. A SICPA tinha empregados contratados pela CLT, por ela, a SICPA, e tinha servidores que foram transferidos das prefeituras, São Bernardo, Santo André e São Caetano. E tinha um presidente que era da prefeitura. E tinha uma grande comissão que era formada por empresários. Então, ninguém sabia qual era a natureza jurídica desse órgão. Aí contrataram o professor Eli Lopes Meirelles
um grande nome do direito administrativo brasileiro, e ele, então, estudou essa situação, fez um relatório imenso, que eu mesmo guardei no cofre na época, e chegou à conclusão que não tinha personalidade jurídica nenhuma aqui. Nenhuma. Não era uma empresa SA, não era um instituto, não era uma autarquia, não era nada. Não tinha como definir. Mas a gente estava trabalhando. A SICPA tinha um diretor chamado Jacó Zugman e tinha 2 estagiários de engenharia. Um chamava Carlos Celso do Amaral e Silva e outro chamava-se Nelson Nefussi. Ambos entraram em outubro de 1963 para trabalhar. E tinha lá no laboratório algumas pessoas que vieram de prefeituras, inclusive eu, que cheguei em fevereiro de 64. Carlos Celso já foi embora, Nelson Nefussi está aí firme e forte, ele ainda é o primeiro. Eu sou o segundo nessa ordem dos que sobreviveram ao tempo. Então, foi assim que nasceu a SICPA, né? Se fortaleceu e começou a ficar importante. E do que ela vivia? Ela vivia de subvenções das prefeituras. A prefeitura contribuía. E qual era a contrapartida da SICPA? A SICPA cresceu, contratou engenheiros, né? Estão quase todos por aí ainda, né? E começou a desenvolver um trabalho de fiscalização nas indústrias com vistas à renovação dos alvarás de funcionamento dessas indústrias. Então, a prefeitura, antes de renovar o alvará de funcionamento, pedia um parecer para a SICPA. A SICPA, através de seus engenheiros, fazia as vistorias, emitia o parecer e era, então, encaminhado para a prefeitura que solicitou. Na SICPA, havia basicamente 2 divisões, né? Uma que cuidava do ar, que era dirigida pelo Nelson Nefussi, e a outra que cuidava de águas, que era dirigida pelo Carlos Celso, do Amaral e Silva. Nessa altura, a gente já saiu de Santo André, porque a primeira estrutura foi montada em Santo André, lá na rua Justino Paixão, lá em Santo André, que hoje nem tem mais nada lá, porque o viaduto passou em cima. Em todo caso, foi ali que nasceu. Nessa altura que eu estou falando, dos pareceres e tal, aí a gente já estava em São Caetano, né? No porão do Palácio dos Esportes, mas era um palácio. Embora a gente estivesse no porão, era um palácio, tá certo? E ali, então, a gente trabalhava. Eu trabalhava uma parte no laboratório, outra parte no xarifado, outra parte entregando cartas, outra parte cuidando do serviço de apoio aos engenheiros. E assim fomos. E nunca parei de estudar, sempre estudando, tá? Foi crescendo. E a SICPA foi crescendo. Foi crescendo e começou a interessar ao Estado. O Estado, então, incorporou a SICPA, o acervo técnico da SICPA, o pessoal técnico da SICPA, a um órgão que se chamou SUSAM, Superintendência de Saneamento Ambiental, que hoje não, depois da saída do grupo de ar e água, aliás, de água não, de ar, da SUSAM, virou SUSEM, né? Superintendência de Controle de Endemias. Ali, seria presidente, mas o equivalente à presidência daquela instituição foi o Nelson Nefussi. E ali tinha a turma que era do ar, lá da SICPA, né? Nelson Nefussi e os engenheiros que foram contratados posteriormente. E o Carlos Celso e mais a turma da água foram para os órgãos que depois formariam a Sabesp, que seria a Comasp e outros órgãos, né? Seguiram mais ou menos em linhas paralelas os 2 órgãos. Lá, um pouquinho para frente, o governo instituiu o FESB,
Fomento Estadual de Saneamento Básico. Esse fomento tinha um centro de tecnologia, chamado Centro Tecnológico de Saneamento Básico, CETESB. Note que eu estou falando de algo do sexo masculino. Centro de Tecnologia de Saneamento Básico. Aí, o governo resolveu juntar essa turma de técnicos num órgão só. Então, ele criou a CETESB. Veja que a CETESB mudou de sexo, passou a ser feminino agora. A CETESB, Companhia Saneamento Básico do Estado de São Paulo, né? E foi mudando de nome até o nome atual de Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E ali a gente voltou a se encontrar, a turma da CIPA se encontrou ali, Carlos Celso, Nelson Nefus e a turma toda, né? E seguimos, e a CETESB está aí, 50 anos, já comemorou outro dia, né? E eu ainda continuo sendo mais velho que a CETESB, né? Em meio ambiente. Essa é a história, de uma forma bem resumida. Na verdade, e você acompanhou isso, né? Você entrou na CETESB no nascedouro lá da história. Né? Foi Pô, sim. Mas nesse meio de caminho aí, você já ainda não era advogado, como é que você acabou no jurídico da CETESB? Né? Então. E outra coisa assim, já que você entrou, depois que você entrou no jurídico, você conta para a gente, você acompanhou tudo hoje como consultor, você ainda acompanha bem como é que funciona a CETESB, conta o que foi montado na época, como é que é hoje, quais seriam as diferenças, o que você acha das diferenças, para melhor, para pior? Conta aí, como é que você chegou no jurídico primeiro e depois como é que você vê as diferenças? Bom, para dizer como é que eu cheguei no jurídico, eu preciso dizer que eu me formei em Direito em 82, né? 1982. Nessa época, eu trabalhava na CETESB no setor de licenciamento já. E aí, vamos abrir um parênteses aí, a lei do licenciamento saiu em 76, né? 31 de maio de 1976. Foi regulamentada em 8 de setembro de 76. Nessa época, eu era assistente do Gilberto de Oliveira, que estava no nível abaixo do diretor, que era o Nelson Nefus, lá na CETESB. Aí, um dia, o Gilberto me chamou. O Gilberto é assim, um amigo extraordinário. Ele tinha uns repentes assim, também extraordinários. Ele me chamou, pegou a lei e falou: implanta esse negócio aqui. Esse negócio aqui, ele estava se referindo ao sistema de licenciamento. E aí, tá bom, eu era nada, não sabia nada de licenciamento. Aí fui estudar a lei. Eu não era advogado, isso foi em 76. Mas tudo bem, estudamos e tal, e implantou, e aí a gente pode falar um pouco mais depois em outro capítulo. Mas eu vi que trabalhar com aquilo seria muito bom se eu fosse advogado. E era justamente o que eu sempre quis na vida, né? Aliás, foi uma profecia da minha mãe, que eu era pequenininho, eu tinha 2 anos, ela falava uma coisa, eu respondia, e ela dizia: esse menino ainda vai ser advogado. E, tudo bem, ela morreu 2 anos depois, mas a profecia ficou aí, entendeu? Bom, aí, quando aconteceu um revés aí na minha vida, eu fui estudar Direito, né? Quando eu estava no equivalente aos 5 anos, porque eu fiz um monte de outras coisas antes, acabei eliminando algumas matérias e acabei fazendo o curso lá no Mackenzie em 4 anos. Quando eu estava no último ano, eu falei: eu preciso dar um jeito de ir para o jurídico. Eu quero ser advogado, preciso dar um jeito para o jurídico. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, conversei com o meu grande e saudoso amigo Francisco Tomás Vanaca, que era o gerente do jurídico. Expliquei para ele a situação. Ele, com aquele narigão simpático, olhou para mim e disse: vai fazer o exame da OAB. Se você passar, me traz a carteira aqui, que eu vou te chamar para trabalhar no jurídico. Eu falei: tá bom, então vamos fazer assim, vamos fazer um teste primeiro. Se eu estou apto para trabalhar no jurídico.
o exame eu vou fazer e eu vou passar, tenho certeza. Mas precisa ver se eu estou apto para trabalhar no jurídico. Mas como é que você quer fazer o teste sem estar aqui? Falei, deixa comigo, o senhor vai ver, vai ser legal. Aí, eu tinha processos que eu precisava mandar para o jurídico como técnico, que eu não podia escrever como advogado, né? Então, o que eu fazia? Não tinha computador, não tinha essa mordomia de hoje. Eu fazia na unha, ou então datilografava o parecer que eu daria naquele processo se eu estivesse no jurídico. Aí levei para ele e falei, doutor Vanac, olha, o jeito é esse. O que o senhor acha? É uma boa ideia, tal. Então, deixa aí que eu vou ler. E fui fazendo isso e, graças a Deus e pela bondade dele, nunca corrigiu nenhum, sempre foram bem aceitos, pareceres. E, quando eu cheguei com a OAB, ele foi falar com o presidente. E o presidente, então, disse, tudo bem, ele pode ir. Eu estava numa situação assim um pouco desgastante na área técnica, por conta de alguns problemas internos e tal. Mas isso veio assim de uma forma maravilhosa. Aí eu fui para lá, fui trabalhar como advogado e levando a bagagem da área técnica, dos problemas que a gente tinha na área técnica, né? Isso foi muito bom. E aí eu fiquei no jurídico por uns 4 anos. Quando assumiu a diretoria o Eduardo Sanmartin, que é nosso amigo, você conhece bem. Nós já entrevistamos o Eduardo aqui, inclusive. Eu vi a entrevista dele, foi fantástica. Ele é ótimo. Ele é ótimo, ele é hoje presidente lá do Conselho de Meio Ambiente da Fiesp, uma pessoa extraordinária que eu devo muito também, né? Tem pessoas que marcaram a minha vida assim indelevelmente. Dr. Antônio Pezzolo, Nelson Nefus, Carlos Celso Amaral Silva e o Eduardo Sanmartin. Foram, dentro da CETESB, foram pessoas assim, e outras, claro, mas assim, poxa, eu não tinha 17 anos quando eu comecei nesse negócio, então você imagina que não só minha formação profissional, mas como a minha formação como pessoa, teve muito a ver com o caráter dessa gente, né? E eu me orgulho muito disso, né? E aí o Eduardo Sanmartin me levou para trabalhar com ele como assistente dele. Aí ele cuidava da diretoria do interior na época. Aí, passado um tempo, ele passou a cuidar da diretoria do interior. A diretoria dele se transformou numa diretoria que cuidava do interior e da Grande São Paulo. E, nesse momento, ele me colocou como gerente do departamento da Grande São Paulo. Tinha 2 só, um do interior e um da Grande São Paulo. Hoje tem mais. E aí eu fiquei lá até me aposentar. Agora você pergunta para mim, e aí, o que mudou? Mudou e mudou para melhor muita coisa. Você disse no início que nós estamos no programa O Mundo Precisa de Água. E já conversei com você antes, você disse que tem um programa que chama-se Você Aprende. Sim. Então, vamos falar da água. Eu gosto muito de contar os causos da minha vida, né? E teve um que eu acho que cabe bem nesse Você Aprende aqui. Como é que você aprende? A melhor forma é jogando você na arena. Vai brigar com os bichos aí. Bom, eu era novinho, né? Meninão, de quase 17 anos, né? Trabalhando lá na CICPA, né? Aí, um dia, o Jacó Zugman, diretor, disse para mim, amanhã você pega um motorista aí, tinha um jipinho lá, um Jeep 61 duro, rapaz, pulava feito um cabrito. Você pega um motorista aí com o Jeep, vai lá na nascente do rio, eu não me lembro bem, porque isso tem quase 60 anos, né? Mas me parece que era a nascente do Rio Grande. Aí você vai lá e coleta a água lá. Você faz a coleta com garrafão de 5 litros. Tá bom. Agora, pergunta se ele me disse como é que fazia coleta. Não disse. Eu falei, tá bom. Aí perguntei lá para o Maurício Darré, que trabalhava no laboratório, como é que faz isso. Ele me explicou mais ou menos, pôs a tralha toda no jipe e fui lá. Rapaz, esse lugar tem uma indústria
você deve saber bem o nome, que fica lá no Rio Grande da Serra, mexe com cloro e tal. A gente parava o jipe ali na frente, atravessava o terreno dessa empresa toda a pé, com aquela tralha nas costas, no sol quente do cão, entrava na linha do trem, Santo Jundiaí, andava pelos dormentos, né? Com medo de cobra, medo de bicho, e ia andando até encontrar a nascente do rio. Aí encontrei a nascente do rio. Pus o garrafão na água, mas aí eu vi um monte de alevinhos ali, sabe, nadando por ali. Aí eu fui com a boca do garrafão e fui pescando os alevinhos, sabe, pondo tudo dentro do garrafão. E juntei os 5 litros de água e pus o bichinho dentro e fui embora lá para o laboratório. Outra vez, né? Santo André até Rio Grande da Serra é longe. Naquele jipe, naquele sol e aquele chacoalhando tudo. E, bom, foi. Cheguei lá, Jacozug molhou aquele garrafão cheio de alevinho. Falou, o que é isso aí? Eu achei bonitinho, eu pesquei lá. Você achou bonitinho? E como é que eu vou medir o oxigênio dissolvido agora? Joga fora e vai buscar outro. Então, foi assim que eu aprendi que tem que fazer coleta sem peixinho, entendeu? Você aprende desse jeito. Mas, foi assim mesmo. Mas aí a gente tinha, né? Para começo de conversa, a gente não tinha legislação que tratasse do assunto, né? Então, como é que os trabalhos se realizavam em termos de SICPA? Se realizavam com base na lei municipal, que podia pedir um parecer de quem quisesse para antes de dar a licença. E com isso, eu quero crer que todo mundo aprendeu, né? Todo mundo que trabalhou lá aprendeu bastante com isso, porque visitou muitas indústrias, estudaram muito, depois foram para os Estados Unidos, fizeram o curso lá nos Estados Unidos, né? Todas as chefias, né, da época foram, e depois outros foram também. Enfim, e esse conhecimento desse time foi sendo aplicado já na Suzano e depois também na CETESB, notadamente em termos de água e de ar. Não se falava ainda em resíduos sólidos, líquidos, essas coisas, muito menos em área contaminada, e você sabe melhor do que eu, né? Agora, eu preciso fazer aqui um parênteses para render uma homenagem ao Dr. Pezzolo, que eu disse no início, pelo seguinte: a gente vivia ainda em tempos de SICPA, em Santo André. Você se lembra que o nome é Comissão Intermunicipal de Controle de Poluição das Águas e do Ar. E o que a gente fazia do ar? Nada. Ele conseguiu, na Organização Pan-Americana da Saúde, um consultor chamado Ricardo Haddad. Esse consultor é do Chile. Ele veio e ficou 3 meses lá. Fez um levantamento que era possível fazer em 3 meses e deixou um monte de recomendações em relação à área especificamente. E aí começaram as coisas a crescer em termos de ar. Aí fazia aquela medição de poeira, né, na jarrinha, de oxidantes com permanganato de potássio, de chumbo, não lembro mais, as arruelinhas que por causa de ferrugem e tal. E isso foi nascendo assim, foi crescendo, até que, mais tarde, ainda na SICPA, o Dr. Pezzolo conseguiu uma consultoria da Organização Mundial da Saúde e veio o engenheiro César Macher, um peruano. Esse consultor virou consultor permanente. Ele ficou mais de 15 anos. Ele, quando foi embora, já estava na CETESB. Com ele, com a consultoria dele, a SICPA adquiriu os primeiros equipamentos de avaliação de qualidade de ar que se pôde ter, vindos gratuitamente pelo PNUMA, pelo Programa, né, das Nações Unidas, do Meio Ambiente das Nações Unidas. Então, veja a importância. Quando eu disse, ele não falava uma palavra em inglês, mas se virava bem. E conseguiu tudo isso, né?
sem isso, acho que teria sido muito difícil a SICPA ter sido reconhecida como um órgão de controle importante. E, como consequência, não teria tido esse crescimento que teve tão rápido, né? De sair de uma entidade que não tinha personalidade jurídica nenhuma para ir para uma companhia, né, vinculada ao Estado, com obrigações de fazer delegadas pelo próprio Estado, né? E aquela aguinha que a gente só cuidava de aguinha e depois de ar, as coisas começaram a ficar mais importantes. Água tinha o São Martin falou isso na entrevista dele, né? Quando que a CETESB se movimentava em termos de ar, em termos de água e tal. Mas aí começou a crescer também em termos de resíduo e mais um pouquinho na frente em termos de área contaminada. Então eu vejo que houve um crescimento assim extraordinário e muito bom a favor do meio ambiente, né? Legislação que não tinha começado a surgir. A primeira foi a Bíblia do Meio Ambiente, que sempre era única, né? A Lei 997, de 31 de maio de 76. E aí dela surgiram outras, né? Aí surgiram, em 75, um pouquinho antes, saiu a Lei de Mananciais, né? Primeira lei de mananciais, em 76 saiu a outra de mananciais, e aí o arcabouço jurídico foi também crescendo e se tornando importante. E você constata hoje do nada o que virou, né? Por isso que eu estou muito feliz de estar nesse negócio tantos anos. Mas aí, você contou toda a parte de dentro da CETESB, depois você saiu da CETESB e virou um consultor jurídico de sucesso aí. Você está do outro lado do balcão, como o pessoal costuma dizer, né? Conta pra gente aí como é que é estar do outro lado do balcão. Eu trabalho muito tempo com você já do outro lado, né? Do balcão. Como é que é essa experiência aí? Como é que foi a mudança? Você que se deu tão bem nisso, porque muita gente da CETESB está passando para o outro lado do balcão agora, então uma leva de aposentadorias aparecendo, né? É verdade. Conta um pouco aí para a gente. Essa transição, no primeiro momento, foi dolorosa, né? Eu cometi o erro de não me preparar psicologicamente para a aposentadoria, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e trabalhei muitos anos em atividades que eram consideradas insalubres, e pela lei vigente na época, eu pude me aposentar com mais de 35 anos, né? Embora eu tivesse trabalhado 27 e uns quebrados, quase 28, somando tudo. Bom, enfim, me aposentei. Mas eu não me preparei. Tanto que na primeira semana eu levantava, tomava banho, me vestia, pegava a minha malinha e dizia: para onde que eu vou? Vou para lugar nenhum. Eu vou para lugar nenhum, eu não tenho mais que ir lá. Eu falei: pô, mas eu preciso viver, preciso continuar vivendo. Aí eu falei: quer saber? Vou embora para o interior. Eu vou jogar tênis, vou aprender a tocar violão e vou viver no interior. Chega. Aí fui. Teve toda uma história de vida aí e tal. Aí comecei a construir uma casa lá no interior com o dinheiro que eu ganhei de indenização e tal, né? Mas a inflação comeu quase tudo. A casa estava na metade, eu não tinha terminado meu dinheiro já. Eu falei: bom, agora estou bem, né? Porque estou indo de nada para lugar nenhum, né? Aí, neste momento, aparece um amigo. Amigo é aquele cara que sempre existe, né? Um dia você encontra ele. Esse amigo era o Celso Eufrásio Monteiro. O Celso Eufrásio foi a segunda leva de contratados lá na SICPA, né? Primeiro foi o Carlos Celso e o Nelson Nefúcio, a segunda foram outros 4, entre eles
o Celso Eufrásio. E o Celso Eufrásio foi para a área do Carlos Celso. E, no fim da carreira, ele estava como gerente da unidade de Sorocaba. Se aposentou. Se aposentou antes que eu me aposentasse, inclusive. Aí, passado um tempo, o Celso, a gente sempre mantinha contato. Passado um ano, mais ou menos, da minha aposentadoria, o Celso me ligou e falou: ô, rapaz, onde você está? Estou em Lins, tá? Então, você não quer vir aqui? Aqui que ele dizia era Sorocaba. 400 quilômetros lá de Lins, né? Mais ou menos, até Sorocaba. Conta para todo mundo aqui. Lins, no seu caso, quer dizer o quê mesmo? Lins é um acrônimo para local certo e não sabido. Quando o oficial de justiça vai citar ou intimar alguém e não acha, ele escreve: o fulano está em Lins. Mas o que é Lins? É lugar incerto e não sabido. Foi para lá que eu fui. Não fui para a cidade de Lins. Bom, aí, o que é, Celso? Qual o problema? Não, tem uma indústria aqui, tal indústria assim, recebeu um parecer desfavorável e a empresa é boa, rapaz, ela está bem localizada, então não sei por que deram o parecer desfavorável. Falei: deixa eu ver aí. Eu olhei e tal. Eu falei: não, com essa localização, com tudo, eu estava acostumado a dar parecer, ver o parecer dos engenheiros que trabalhavam comigo, né? Ali, eu não vi ali nenhuma razão para ser desfavorável aquele empreendimento, aquela licença. Aí eu olhei e falei: Celso, isso aqui, sabe o que é? Pode ser que, sabe, o engenheiro, na hora que analisou, pode não ter visto essa certidão. A certidão fala que é uso industrial, o terreno tem 400 mil metros, ele vai usar 2.500 metros só, não tem efluente líquido, o único efluente líquido dele é 1.000 litros por semana de, sabe, limpeza de pó de poeira que passa nas peças lá e tal. Não está próximo de corpo d'água, nada disso. Acho que ele não viu essa certidão. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um recurso aqui para dar uma motivação, né? Botar aí a legislação tudo direitinho, para que o processo seja reanalisado e está resolvido. Então, tá bom, então faça. Aí eu sentei lá na máquina de escrever dele mesmo, e lá eu fiz o tal do pedido de reconsideração. Entreguei para ele e disse: quanto é? Falei: Celso, eu não vou cobrar nada disso, imagina. Não, precisa cobrar. Ele me encheu tanta paciência que eu disse para ele o seguinte: falei, se der certo, você não paga nada. Eu achava que ia dar certo. Se der certo, você não paga nada. Mas se não der certo, aí a gente estuda um valor. Então tá bom. Eu tinha certeza que ia ser reconsiderado. Não foi. Eu até hoje não entendi bem por que não foi, mas não foi reconsiderado. E para encurtar a conversa, esse assunto foi parar no Ministério Público, porque na época estava sendo exigido até EIA-RIMA de uma empresa que tinha uma operação, na verdade, né? Ele partia de uma determinada matéria-prima e fazia um determinado produto de alumínio. Não tinha nada. A empresa tinha ar-condicionado, funcionava dentro com ar-condicionado. A empresa super limpa. Eu não entendi bem por que o negócio cresceu. Para mim foi ótimo, porque eu continuei trabalhando no processo, inclusive junto ao Ministério Público, né? Aí, nesse meio tempo, ele foi me apresentando um outro cliente dele. E eu gostei do negócio. Pude acabar a minha casa, rapaz. E tem cliente da época que até hoje é meu cliente. Foi muito legal. Foi assim que eu entrei. E como é que eu mexo com isso? Tranquilo. É só ter a mesma postura que eu tinha na CETESB. Respeitar o meio ambiente, e não estou fazendo demagogia nenhuma aqui. Você me conhece. Eu te conheço muito bem, a gente trabalha junto há muito tempo, eu sei bem. Não, como você, a gente respeita, faz aquilo que está na lei, oferece condições para o cliente se enquadrar na lei. A diferença é que, quando eu estava na CETESB, eu não podia e não falava como é que resolvia. Eu pedia para ele resolver, o problema é dele. Certo?
E agora não, agora eu digo para ele, e se eu não posso, se eu não tenho condições de resolver por falta de conhecimento ou de competência legal, aí a gente chama o Everton, a gente chama o Gustavo, a gente chama os outros amigos aí e faz um time e resolve, entendeu? É com muita tranquilidade que eu encaro esse outro lado da mesa, sabe? Muito tranquilo, não tem É nenhum verdade. problema a respeito disso. As pessoas. É bom você dar esse testemunho, porque nós vamos ter tem um monte de gente da CETESB vindo agora para o outro lado, e É. ele vai ver que é aplicar a mesma regra, né? Lógico, Não ter, lógico, não muda nada. Tem aí uma incompreensão de algumas pessoas da sociedade. Como é que o mesmo advogado pode defender o criminoso e, no outro caso, ele defende a vítima? Como é que ele pode, uma hora, achar argumentos para defender um criminoso e depois achar argumento, em outro caso, para defender a vítima de um crime? Bom, o advogado tem que ser eclético, ele tem que saber analisar os casos e defender os interesses, tá certo? Eu estou falando isso de quem faz advocacia para essa finalidade, né? Advocacia de partido. Na verdade, eu sou advogado, mas é o que eu menos lembro que eu sou advogado quando eu estou trabalhando num caso, entende? Por quê? Porque todos os casos, a premissa primeira é cumprir o que está na lei, né? sim, Então, eu não vou dizer que não matou e o cara matou, não. Ou vou dizer que foi legítima defesa e não foi, não. Eu vou analisar a lei e ver se ela foi aplicada corretamente. Todos nós estamos sujeitos a erros. De repente, o órgão ambiental cometeu aqui ou ali uma falha, enfim, a gente está aí para corrigir. Em outros casos, o empresário cometeu a falha. A gente está aqui para dizer para ele como é que faz direito e mostrar para a CETESB e compor um compromisso formal com a CETESB dentro da lei e pronto, resolvido, sabe? É assim que funciona. verdade. A gente está no final aqui. Você, depois de tanto sucesso, você está trabalhando na área ambiental, e nós temos hoje, com essa pandemia e com toda a situação no país, embora as pessoas hoje, né, na verdade, todo mundo tende a achar que a época que ele está vivendo é uma época difícil, que o passado era muito mais cor-de-rosa, e o pessoal não passou a nossa época de alta inflação e aquele Ah, sofrimento absurdo que foi, né? é, Mas hoje, você que trabalha com o meio ambiente, é um cara que teve sucesso na sua carreira ao longo de tanto tempo, trabalhando bastante, né? legal. Você acha que é um mercado bom? Você recomendaria para as pessoas que gostam do assunto para entrarem na área? O que você acha? Bom, Difícil? não, eu acho tranquilo de responder isso daí para você. Olha, Tá bom. não faz muito tempo, quero crer que uns 5, 6 anos por aí, um cliente disse para mim: minha filha está estudando engenharia ambiental e ela gostaria de conversar com você sobre o meio ambiente, mercado e tal. O que você acha? Eu falei: não, eu posso conversar com ela, não tem problema nenhum. Marcamos uma reunião, ela e o pai dela, né, na empresa do pai dela, e lá fizemos a reunião. Aí eu gosto muito de perguntar, né? Então eu falei: você está estudando engenharia ambiental e, na sua opinião, o que você gostaria de fazer um dia depois de receber o seu crédito? Ele falou: eu gostaria de ser consultor. Eu falei: por quê? Porque esse negócio de ter patrão, essas coisas, eu acho que eu não vou me dar bem. Está certo. Por essa razão, você está certíssima. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para ser consultor, você precisa ter muitas, muitas, muitas horas de trabalho com equipe que vai te ensinar. Porque você vai sair da faculdade igual a gente sai da escola de inglês, pensando que sabe falar inglês. Só descobre que não quando você chega lá na América, certo?
Você vai sair pensando que você pode fazer engenharia ambiental, que você vai ter sucesso, que não sei o quê, vai ensinar os outros, papapá. Não se esqueça, o empresário sabe tudo da empresa dele. Você não sabe nada. Você tem que trabalhar com quem sabe, para depois ir aos poucos se aventurando. É um mercado bom? Excelente. Sabe por que que é? Porque, apesar de a gente ter aí, vamos falar, vamos considerar a reunião de Estocolmo, né, de 72, que despertou para o mundo, não sei o quê, vamos arredondar a conta aí em 50 anos? 50 anos para o meio ambiente é algo muito novo. Sim. A gente está aprendendo muita coisa ainda, está se desenvolvendo muitas tecnologias. A tecnologia de produção está se desenvolvendo a cada dia e a gente, às vezes, nem consegue acompanhar muito. E isso tudo é muito novo. E cada vez o meio ambiente está sendo mais importante. Você quer exportar para a Europa, por exemplo, você precisa ser um fabricante não poluidor, ou enquadrado nas normas estabelecidas internacionalmente. Então, para isso, o empresário vai ter que se adequar. Para isso, você vai ter que estudar para ajudar ele a se adequar, né? Eu acho que o mercado está aí e bastante promissor. Essa época de pandemia, claro, as empresas tiveram uma situação não desejável. Mas, como toda gripe, eu acho que isso passa também, entende? Um dia passa. Nem que a gente tenha que esperar os 7,5 bilhões serem contaminados no mundo, mas um dia passa. E a gente tem que acreditar, tem que ser otimista e fazendo o que for possível fazer, porque o mercado está aí. Eu acho que vale a pena sim investir nisso. Principalmente os mais jovens, assim como você, por exemplo, que Obrigado. tem São seus olhos, são seus olhos. não é só você que é jovem, você tem um time jovem aí, e gente competente, tipo Daniel, Gustavo, suas meninas profissionais que trabalham aí, né? Eu sou muito grato e fico muito honrado de trabalhar em casos aí com você, porque primeiro porque eu aprendo, né? Já disse isso outras vezes, né? Já disse publicamente isso. Eu aprendo. E segundo, que é toda gente do bem, sorridente. E o Nego Rio da minha piada, ele é ótimo para mim, entendeu? Então, eu estou muito Não é feliz. difícil, não é difícil. Não faça esforço nenhum, fique tranquilo. Tá bom, Everton. Miquel, faz suas últimas considerações, faz suas considerações finais aí, porque nós vamos terminar. Eu gostaria de agradecer imensamente. É muito legal bater papo com você. Lamentavelmente, na pandemia, se a gente tivesse fora da pandemia, muito provavelmente a gente estaria tomando um vinhozinho enquanto está conversando, uma Claro, aguinha, né? claro, E a gente claro. teria mais tempo ainda, mas é um prazer sempre falar contigo. Então, por favor, se puder fazer suas considerações finais, eu agradeço muito a sua atenção e gentileza, como sempre. Muito obrigado, professor Água. É um prazer imenso, né, a gente conversar sobre meio ambiente. Uma coisa que me fascinou desde menino, né, desde meus quase 17 anos. Não sei fazer outra coisa, estou aí. Eu recomendo aqueles que têm essa vocação, que desenvolvam essa paixão e que cuide do meio ambiente, parafraseando a nossa Constituição, para as gerações presentes e futuras, que possamos nós todos cada dia melhor cada dia ter um ambiente melhor, né? Eu fico aí à disposição do Instituto Água Sustentável, naquilo que eu puder também, com a experiência aí que eu adquiri ao longo da vida e dos ensinamentos que eu recebi ao longo da vida também. Tenho que citar aqui, por último, um grande amigo, um grande incentivador, que foi meu advisor, né, meu orientador no doutoramento lá da Faculdade de Saúde Pública, que é o professor Aristides Almeida Rocha, uma figura humana extraordinária,
que me ensinou muito, continua me ensinando, ele é extraordinário, devo muito a ele. Fizemos consultorias no exterior, né? Eu e ele. A gente trabalhava, né? Hoje ele está aposentado, não quer mais saber, está só escrevendo os livros dele, mas trabalhamos em consultoria pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e outras pelo Banco Mundial. Enfim, trabalhamos um monte de coisas aí, um grande amigo, eu quero também deixar esse registro aqui. E dizer, mais uma vez, que foi um enorme prazer falar da minha vida, nesses aspectos que eu abordei, porque eu me sinto muito honrado pelo meu passado, embora ele seja maior do que o meu futuro. Um abraço grande, viu? Muito Saúde legal, para você. obrigado, Miquel. Foi um prazer falar contigo. Obrigado. Obrigado, um abraço grande. Tchau, Tchau. tchau.